Estamos de volta para o nosso marketing do ideal ao real, hoje falando sobre marketing e emoção. E quando se fala de emoção, não há nada melhor do que falar de beleza, não há nada melhor do que falar sobre cosmético. E é por isso que eu convidei o Lucas Portillo. Lucas, obrigado por ter vindo. Muito obrigado pelo convite. O Lucas... Falar sobre um tema que eu adoro, né? Todos nós gostamos. Né? O Lucas é farmacêutico de formação e desenvolve projetos não só de desenvolvimento de produto, né? Passou pela Natura, passou pela Datina e hoje desenvolve um trabalho muito ligado a mercado também, né, Lucas? Eu queria que você contasse um pouquinho como é que é a tua atuação hoje, o que você desenvolve. Correto. Hoje eu trabalho capacitando profissionais que querem trabalhar na área de cosmetologia. Então hoje eu tenho um instituto de pós-graduação que oferece cursos de MBA em cosmetologia para esses profissionais que querem entrar e lançar linhas de mercado de cosméticos, linhas de cosméticos no mercado brasileiro. Bacana. E me parece que todo mundo quer, né? O segmento de cosmético me parece que é um segmento meio blindado à crise. Eu queria que você comentasse um pouco sobre as verdades e mentiras disso e por que o segmento de cosmético atrai tantas pessoas, não só produzindo, mas também comprando. A mídia tem um pouco de culpa nisso, ela coloca o mercado cosmético como algo blindado. Obviamente, nesse momento de crise, a gente não ouve muito falar sobre crise nesse mercado cosmético. Tá? Então a gente tem o chamado efeito batom, que é aquele efeito que mostra que quando a crise se instaura, e a gente observou isso em 2008 mais ou menos, que quando a crise se instaurou no país, as vendas de cosmético aumentaram. Okay. Isso a gente tem um exemplo muito comum, que é o caso vamos pegar o exemplo de uma dona de casa, que ela gosta de fazer um procedimento estético para tratar a celulite dela. E esse procedimento custa lá R$500, uma criolipólise, aquele procedimento que congela a gordura. Sei. E aí, só que nesse momento de crise, o marido dela fala para ela, olha, vamos economizar um pouquinho? Tá aí no jornal, a crise se instaurou. Então essa dona de casa, ela fala, bom, R$500 eu não vou gastar realmente, mas R$200 eu vou investir num produto para tratar a minha celulite. Okay. Então aquela bisnaga daquele gel anti-celulite que ela não usava antes, ela começa a comprar a partir do momento que ela ouviu falar sobre a crise. Entendo. E respondendo sua pergunta sobre o mercado que todo mundo quer entrar, todo mundo quer entrar. Eu como presto consultoria para desenvolvimento de linhas, a todo momento a gente recebe pessoas, né, que, olha, desde aquele empresário que está com dinheiro para investir, desde pessoas que sonham, eu tenho um produto, eu desenvolvi no passado, ele faz muito sucesso, acho que eu vou ficar milionário com isso. Entendo. E aí, essa efervescência do setor faz com que ele também ofereça variações, segmentações, enfim, como é que você avalia o momento do setor do ponto de vista de diversidade de produtos? Tudo. Porque cada dia tem uma novidade, né? Outro dia eu vi um batom efeito Angelina Jolie, que é um batom que deixa o seu lábio maior, enfim, como é que você vê essa variedade? Bom, a variedade é infinita na cosmetologia. No mercado de cosméticos a gente tem produto para todos os nichos, né? Cosmético para o médico prescrever, cosmético para esteticista usar, para uso profissional, para a população, então nem se fala, né? Sei. O que a gente estava conversando, desde que a gente chegou aqui, quantos cosméticos a gente não usou? Sim. Então, desde o shampoo que a gente usou, o gel dental, o creme de barbear, o creme pós-barba, o filtro solar, e os nichos eles vão se expandindo, né? Cada hora a gente vê um público novo que fala, olha, esse público ainda não tem um cosmético específico para ele. Sim. Então tá ali um nicho bacana para a gente lançar. Aliás, os homens já empurram esse segmento também com alguma expressão? Já o Brasil, no mundo inteiro, o Brasil é o segundo país do mundo que mais consome cosmético masculino. Então os homens estão perdendo um pouco o medo de usar cosméticos, e não digo só usar o creme de barbear e o shampoo. Os homens já estão usando, por exemplo, base, né, tonalizante. Então, antigamente era inviável você dar uma bisnaga de um creme com base, aquele creme com cor, okay, né, para um homem utilizar. Hoje, né, muitos já utilizam esse creme para disfarçar, fazer um disfarce óptico, né, um disfarce das rugas, de poros dilatados.
Você falou que o Brasil é o segundo país nos quais o homem tem uma performance em consumo. Sim. O primeiro é os Estados Unidos? Primeiro, Estados Unidos. Entendi. Lucas, esse apelo de idade, esse apelo de rejuvenescimento, me parece também que é o principal apelo usado pelo setor na motivação de compras. Eu queria que você me dissesse se é verdade, se você concorda com isso. E se isso é um fenômeno brasileiro, ou se em geral, assim, todo mundo quer cosmético para ficar mais novo, ou se existem outros estímulos? Sim, o jovem para sempre é uma promessa que o cosmético sempre dá e é muito bem visto. Mas a primeira categoria que vende mais no Brasil é perfumaria. Todo mundo quer primeiro, quando a gente pensa em cosmético... um cheirinho. Exatamente, né? Tá. Então, o Brasil, no mundo inteiro, o Brasil é o primeiro mercado cosmético do mundo de desodorante e produtos para fragrâncias, perfumes. Tá. Então, Aí o segundo é a anti-idade. O segundo estímulo é o anti-idade. Você falou que o primeiro é perfume, o segundo é o anti-idade. Não, o anti-idade não é o produto que mais vende no Brasil. Entendo. Não é o que mais vende. E a questão ligada à saúde? Me parece também que as pessoas não se cuidam muito de dentro para fora, e eu estou falando de aspectos nutricionais, e aí acabam tentando compensar isso de fora para dentro. Sim. Isso é uma verdade? Isso é uma tendência? Uma tendência é mudar. A tendência é que as pessoas comecem a ter o cuidado fora e dentro. Por isso nasceu o termo nutricosméticos. Né? O termo nutricosméticos ele vem através de suplementos que a gente faz a ingestão para ter o benefício sinérgico tanto daquele produto que você passa tópico. Então hoje a gente passa um cosmético na pele para melhorar a hidratação ou diminuir as rugas, mas a gente também pode fazer ingestão de um suplemento que também estimula o colágeno e também vai ter um efeito de reduzir as rugas ou melhorar o crescimento do cabelo. Então essa tendência de se cuidar fora já é clássica no Brasil, mas a tendência de tomar algum suplemento, fazer ingestão de suplemento, né, para ter a melhora da pele, cabelo, também é uma realidade e está aumentando muito rápido no Brasil. E você está falando de um produto já varejista, passível de ser comprado numa farmácia sem receita, ou isso já é uma prescrição, ainda é uma prescrição médica? Os dois casos, existe a prescrição e existem já os produtos de venda livre para o consumidor que quer fazer o uso de um produto, né, numa cápsula, né, e aí daí nasceu o termo nutricosmético, que na verdade é um alimento. Sim. Né, mas a gente batizou isso de nutricosmético porque é algo que você toma e tem um benefício tópico. É sério? É verdade? Com mesmo certeza. ou ele é mais emocional do que técnico? Não, em alguns casos ele funciona até mais do que o tópico. É mesmo, em alguns casos, sim. E com a grande maioria, né? Tem produtos sérios e tem os produtos que não são sérios. Okay. Mas a grande maioria, né, que estão sendo divulgados, eles têm embasamento científico, né, de comprovação que realmente fazendo a ingestão você tem o benefício tópico do produto. Legal. Queria que você contasse um pouquinho para a gente oportunidades, ou seja, na medida em que o segmento é efervescente, que cada vez mais se diversifica, que oportunidades de negócio surgem dentro da cosmetologia? O nosso programa é muito visto, Lucas, por pequenos empresários. Gente que está com o seu negócio, mas que está sempre em busca de uma oportunidade. Dá para falar alguma coisa sobre oportunidades, tendências? Dá. O mercado cosmético hoje, como eu falei, eu recebo todos os dias, né, pessoas querendo lançar novas linhas. É a primeira pergunta que a gente faz. Onde você vai vender esse produto? Tá? Então é muito importante que se a pessoa tem um canal de venda, a chance dela ter um sucesso após o lançamento dessa linha de cosméticos é muito grande. O que a gente vê hoje, que eu sempre alerto as pessoas, não entre nesse mercado se você não tem como vender, não tem um canal já pronto para colocar o seu produto. Porque uma ideia boa todo mundo tem. Né? A gente recebe muito isso, fala, olha, eu tive uma ideia, eu quero fazer um produto que faz isso com o cabelo, ou que diminui a mancha mais rápido, ou que some com a celulite. Fala, pô, bacana a sua ideia, eu consigo desenvolver o seu produto, sim. Mas e aí, depois que você desenvolver, onde que você vai vender esse produto? E aí que a pessoa trava. E quando ela trava, a gente fala, melhor se economizar o seu dinheiro nesse momento. Né? Isso me parece meio estrutural, né? Porque o empresário brasileiro tem um olhar de fábrica, né? Existe aquela coisa de eu gosto, eu quero, e muitas vezes a motivação é porque ele gosta, eu usei, gostei, talvez o mercado veja sentido, mas alguma dificuldade em passar da porta para fora, né?
Exatamente, é isso mesmo. Então é muito aquela emoção de por exemplo, olha, eu vou dar um exemplo, um exemplo de clientes de farmácias de manipulação, também é um mercado que eu atuo muito perto, que é um mercado que tem muitos cosméticos para oferecer para a população. Sim. Tem muitas farmácias que têm lá um produto que faz muito sucesso, um creme para os pés. Olha, vende muito aqui, Lucas, na minha farmácia, eu queria lançar essa linha industrializada. Eu falo, ok, onde você vai vender? Ela fala, bom, será que se eu vender só na minha farmácia? Bom, se for só para vender na sua farmácia, continue, né, vendendo, fazendo o seu produto só manipulado. Então, existe essa deficiência ainda da visão do empresário de como colocar esse produto no mercado. Tem gente que tem aquela ilusão, fala, eu vou levar numa rede de supermercado, essa rede vai querer colocar meu produto lá. Bom, você vai ter dinheiro para bancar, colocar o seu produto na gôndola, na altura certa, né? Porque o seu produto vai ficar ali embaixo na gôndola. Entendo. Né? Então... E você está me dizendo isso também porque o ponto de venda cada vez é mais importante nessa decisão de compra? Porque uma herança dos remédios, por exemplo, é que assim, né, o médico especificava e você ia até o ponto de venda já querendo aquilo e se não achava ia para outro ponto de venda, né? Então assim, o olhar era bem em cima do produto. Existia até algum desconforto em pegar um genérico. Com os cosméticos, isso já muda um pouco, ou seja, o ponto de venda, o estímulo visual, emocional do ponto de venda é cada vez mais importante? Sim, o visual é importante, né? A gente vê o Boticário, por exemplo, inovando, né, com a linha Quem Disse Berenice, né? Um nome diferente de uma loja, né? E a gente vê que eles colocam um visual totalmente diferente, né, no ponto de venda. Então, isso é interessante. Agora, não é só o ponto de venda, os canais hoje de venda de cosméticos, a gente tem internet também. As vendas diretas. Tem venda direta via catálogo, a gente tem a venda através da prescrição, né, onde é possível lançar uma linha de dermocosmético. E aí você não precisa fazer uma propaganda em rede nacional ou em revistas para atingir um público grande, você atinge o prescritor. Né? Então o prescritor faz... Prescritor, entenda-se o que? O médico? O médico prescritor. Ok. Né? Ou no caso do nutricosmético, a nutricionista. Ah, entendi. Então são canais diferenciados. São canais bem diferenciados. Entendo. Existe um foco muito forte no Brasil enquanto potencial de mercado, né? O Brasil se destaca, como você mesmo já disse, no segmento, né? Sim, o Brasil, toda empresa hoje, eu creio que 80% das matérias-primas que a gente usa em cosméticos hoje no Brasil são importadas, tá? Fabricadas Japão, Europa, Estados Unidos. Todos eles veem o Brasil hoje como um local para vender e ganhar muito dinheiro, as matérias-primas. Então a gente tem contato com muita inovação. Tudo que se lança, todo ingrediente novo que é lançado no mundo inteiro, ele imediatamente é lançado aqui no Brasil. Entendo. E é engraçado isso, rapaz, porque ao mesmo tempo o Brasil também é uma fonte de ingredientes, né? De matérias-primas. Eu acho que a Natura até faz um trabalho bacana nessa linha. Ou seja, a gente não deveria contar mais com a nossa matéria nacional, ao invés de ficar importando tudo? Aí a gente vai entrar no tema vegetalização. O Brasil ele é fonte de matérias-primas vegetais, muito rico, né? E que o próprio brasileiro ele não reconhece muito, infelizmente. Então hoje algumas pessoas acham que um produto vegetalizado ele não tem a potência de um produto sintético, uma matéria-prima sintética, por exemplo. Muitas vezes não. Hoje a gente já sabe que a gente tem matérias-primas extraídas de uma planta que tem a mesma ação, a mesma potência de uma substância sintética. Sim. Então, mas infelizmente isso ainda não é muito reconhecido. Eu tenho exemplos de empresas que trabalham com produtos vegetalizados que vendem mais para fora do Brasil do que no próprio país. Que loucura isso. Exatamente. Talvez seja um desafio de comunicação aí, ou existe problema de produção também? Porque muito se diz também que o produtor não tem escala, não tem padrão de qualidade, então isso acaba inviabilizando o fornecimento. Eu acho que o consumidor não entende muito o que está acontecendo por trás, ele gosta mesmo daquela coisa tecnológica, né? Então eu vejo que o brasileiro ele olha o extrato que vai tratar a ruga como se fosse alguma coisa muito fraquinha. O extrato é um chazinho, alguma coisa assim. Entendo. Enquanto se a gente oferecer para ele um hexapeptídeo, que muita gente nem sabe o que é, né? Mas se você pegar uma dona de casa e falar, olha, o que você prefere, passar esse produto com esse extrato
ou você prefere esse produto com esse hexapeptídeo? Ela nem sabe o que é o hexapeptídeo, né? Mas ela fala, eu quero isso, deve ser bom, deve ser melhor. Né? Então, às vezes, não é preço também, né? É mais uma ideia do brasileiro de que se você mostra algo tecnológico para ele, né, é isso que ele vai querer comprar. Entendi. A gente acabou de perceber agora, há alguns dias atrás, a aquisição das marcas de cosmético da Hipermarcas pela Coty. É uma grande multinacional abraçando um pouco mais parte da nossa indústria nacional. Eu queria que você me contasse se isso é uma tendência. A gente percebe que em alguns segmentos existe aí uma oligopolização, ou não, ou os cosméticos continuam aí ampliando desde o farmacêutico que faz sua manipulação em casa às grandes multinacionais. Não, a tendência a gente já vê isso há alguns anos, né? A gente pegar o exemplo da L'Oréal, né? É uma marca que vem comprando várias outras marcas, né? Então eu vejo que no futuro a gente vai ter, sim, empresas comprando outras empresas, né? E formando aí monopólios, isso já está acontecendo. Sem perder o desafio da personalização cada vez maior, né? Do one-to-one, né? Você comentou comigo sobre algumas linhas que têm surgido de maneira muito pessoal, né, muito eficaz naquele indivíduo, né, no nível celular desse indivíduo, né? Sim. Hoje, falando um pouco mais de marketing, né, para chegar nesse assunto do gene que a gente consegue hoje medir, hoje, só para o pessoal entender bem, hoje o marketing dos cosméticos, ele depende muito dos testes de eficácia que são feitos. Então, hoje no Brasil nós temos laboratórios que fazem testes de eficácia. O que é um teste de eficácia? É um teste que você, por exemplo, passa um creme na ruga e você consegue medir em quanto tempo aquela ruga diminuiu. Né? Redução de rugas em 14 dias, por exemplo. Legal. Né? Então, quem faz isso? Esse teste é um laboratório que faz esse teste e ele gera o claim, o apelo de marketing, né, para aquele produto. Os laudos. Exatamente, os laudos que aí viram, então, né, isso vai acabar sendo escrito lá no rótulo do cosmético. Reduz sua ruga em 14 dias. Opa, isso eu quero. Né, porque eu estou com ruga e eu quero que ela suma rápido. Eu prefiro esse do que aquele que diminui em 90 dias. Sem dúvida. Tá? Então a gente hoje consegue medir, na cosmetologia, a gente está muito avançado. Hoje a gente consegue fazer testes que comprovam redução de rugas. Eu consigo medir, tirar uma foto de dentro da pele e mostrar o colágeno da minha pele, se ele diminuiu ou aumentou. Né? Obviamente que a gente quer que ele aumente depois que a gente usa um produto. Tá bom. E a gente está além disso, a gente hoje tem testes que conseguem medir o gene. O gene que foi aumentado, né, após o uso de um produto cosmético. Uau. Aí a gente já não consegue não conseguimos ainda transmitir para o consumidor esse conceito ainda. O consumidor ainda fica com medo de usar um produto que atua no nível gênico da pele dele, porque ele acha que é gênico, é genético, isso vai dar câncer. Então a gente ainda está tentando traduzir, né, essa linguagem da análise gênica que a gente consegue fazer hoje para cosmético para o consumidor entender. Sair dos laboratórios e ir para as campanhas. Exatamente. Luca, o nosso tempo está acabando. Eu queria agradecer muito a tua presença, a tua atenção. Queria que você deixasse uma última palavra para o nosso internauta, bem como algum contato para ele continuar o bate-papo. Claro, como o seu público, né, como você mesmo falou, é formado por empresários, né, hoje nós temos um Instituto IPUPO, que fica em Campinas, nós temos turmas de pós-graduação no Brasil inteiro e oferecemos também um serviço de consultoria para desenvolvimento de linhas cosméticas. Então, para quem tiver interesse, né, o telefone lá de Campinas é 19-3112-9900. Bacana. Né, já está aparecendo ali. Ótimo. E deixo aí o meu contato para esses empresários que têm ideia, né, e a gente pode dar essa consultoria, essas várias dicas, né, para essas pessoas que querem entrar nesse mercado maravilhoso que é o mercado cosmético. Muito bom. Obrigado pela atenção. Eu que agradeço. A você, internauta, obrigado pela atenção. Espero que você tenha gostado do programa. E a gente se encontra aqui na próxima quarta-feira, ao meio-dia, no nosso Marketing do Ideal ao Real. Uma ótima semana cheia de emoção.